Oi, gente, bom dia. Hoje, sábado, nós teremos uma constelação familiar em grupo, um workshop de constelação familiar, às 15 horas via Zoom. E eu vim aqui para sanar algumas dúvidas que as pessoas sempre me mandam quando recebem a divulgação do workshop de constelação, tá? E aí veja se você tem essas dúvidas, se você gostaria de participar da constelação e fica aí brigando com isso e com receio de vir para a constelação, tá? Então, o que as pessoas sempre me perguntam, né? O que é exatamente esse negócio de constelação? Eu já participei de algumas vivências, as pessoas costumam contar, já participei de algumas vivências e eu não entendi muito bem o que acontecia ali. O que é esse negócio de participar como representante? Eu só gostaria de assistir, né? Eu posso ficar só assistindo, sem participar, né? E o que eu vou ganhar ao participar da constelação de outra pessoa? Então, eu vou responder assim, de forma sucinta isso, e eu me coloco à disposição também no WhatsApp. Eu sempre estou à disposição para tirar todas essas dúvidas, né? A gente pode ir conversando e trocando áudio, e vocês vão me mandando as dúvidas e eu respondo tudo para vocês, tá? O que acontece? Cada constelador tem um jeito de fazer a sua constelação. A gente tem algumas regras, né, que a gente precisa observar, né, na condução da constelação, mas cada um vai ter o seu jeitinho próprio de conduzir essa dinâmica em grupo, tá? O meu jeito de fazer constelação em grupo eu gosto de fazer um alinhamento, né? Então a gente medita um pouquinho para a gente poder entrar ali na vivência, né? Deixar tudo que onde a gente está, nossas preocupações, a gente deixa tudo do lado de fora e vem para participar efetivamente da vivência, para estar presente ali, de corpo presente na dinâmica, né? Eu faço também uma explanação breve da teoria básica das leis sistêmicas. Então, eu explico um pouquinho o que é a constelação, quem é a pessoa que focalizou, que reuniu as informações que hoje formam aquilo que é a constelação, como ela é praticada pelas pessoas, né? Explica um pouquinho das 3 leis sistêmicas, explica o que é o campo mórfico, né? Então, a gente tem aí uns minutinhos que eu faço uma passagem por essa teoria para as pessoas que nunca ouviram falar, que nunca tiveram contato com essa informação, e também para as pessoas que já têm essa informação, para que elas possam relembrar, né? E para a gente já ir se colocando na vivência, na postura que é de acordo com essas leis que regem aí a constelação familiar sistêmica, tá? Aí a gente faz alguns movimentos também sistêmicos para todos do grupo, né? Participa quem quer, ninguém é obrigado a participar, eu posso ficar lá e observar o que está acontecendo para eu ir entendendo, tá? Mas tem sim a oportunidade de ver alguma questão minha, né? Através de um movimento sistêmico. E a gente tem as constelações, né? 1 ou 2 constelações normalmente por workshop. Hoje a gente tem uma constelação já agendada, que vai ser de tema oculto. O que é o tema oculto? O tema oculto é assim, eu sei o que a pessoa vai constelar, a pessoa sabe o que ela vai constelar, mas as pessoas que vão estar no grupo não sabem o que é a questão que a pessoa está trazendo. No final da constelação, se a pessoa que está constelando esse assunto se sentir à vontade para compartilhar, a gente abre e fala, essa pessoa estava constelando isso, e esse representante aqui que teve essa sensibilidade com relação a isso, era a mãe, era o pai, era o irmão, era o problema e etc. Aí a gente abre. Mas se a pessoa se sentir à vontade para compartilhar isso. Por que às vezes a gente faz oculta? Tá? Por N motivos, né? Porque tem um pouco menos de influência do que as pessoas acham ou deixam de achar do que está acontecendo. A pessoa leva menos as coisas para o lado pessoal, então muitas vezes a questão do cliente é muito parecida com as questões da pessoa que está assistindo. E se ela entra na constelação, às vezes ela pode ser que ela comece
a ter sentimentos que na verdade são dela e não do sistema da pessoa. Então, fazer de forma oculta faz com que, como eu não sei do que se trata, eu vou apenas focar naquilo que eu tô sentindo e que eu tô, que tá vindo para mim, e vou informar isso. E aí lá no final a gente fala, bom, aqui a gente estava tratando disso, disso, disso. Aí às vezes as pessoas falam, nossa, nunca imaginei que era isso e tal. E acontece da mesma forma, mesmo sem as pessoas saberem do que a gente está tratando, elas vão sentir e informar coisas que a gente sempre confirma com a pessoa que está constelando e realmente são informações verídicas e que estão vindo aqui do sistema da pessoa mesmo sem as pessoas saberem o que elas estão, sobre o que elas estão sentindo, tá? Mas isso, para quem não conhece, está chegando pela primeira vez e está curioso, é um pouco difícil de entender aqui do jeito que eu estou explicando. O ideal é o quê? É a gente realmente ir para a vivência, porque lá a gente começa a começar a entender. E é bem isso mesmo, de começar a entender, porque a constelação tem muito de sensibilidade e percepção, para depois haver entendimento, e esse entendimento, ele é uma junção entre teoria e prática. Então, a gente estuda muita teoria, vivencia muita prática, e quando a gente começa a juntar as duas coisas, a gente começa a entender um pouco. Quando a gente fica só na teoria, é difícil de digerir algumas coisas, assim, porque tem bastante coisa que é bem diferente do que a gente acha ou que a gente pensa que deveria ser, mas quando a gente vai para a vivência, a gente sente e percebe que aquilo realmente faz sentido, né? Então, assim, e também não adianta muitas vezes ficar indo em constelação, em constelações que muitas vezes não tem a explicação teórica, ou a gente não corre atrás da informação teórica. Muitas vezes a gente tá ali, tá participando, tá vendo o que acontece mesmo, aquilo que a gente que tá diante dos nossos olhos, mas se a gente não vai buscar informação teórica, fica faltando, como se tivesse um quebra-cabeça que não encaixa muito bem no nosso entendimento. Então é muito legal quando a gente consegue juntar teoria e prática. Eu busco fazer um pouco disso no workshop justamente por causa disso. Eu não costumo ficar dando explicações sobre o que aconteceu na constelação. A gente comenta um pouquinho, né, sobre o que foi, já alinhando com a prática do que foi, com a teoria do que foi explanado lá no começo, mas a gente não fica discutindo o que foi visto na constelação. Por quê? Porque é algo energético que acontece durante uma constelação. E o que acontece? Quando a solução vem, as pessoas têm um pico de energia, porque é como se todo mundo percebesse o que precisa ser visto, sentido, percebido e feito para que aquele sistema que estava em desarmonia se harmonize. Então, a gente tem um alto pico de energia na hora que essa verdade, essa solução aparece. E aí a gente procura fazer o quê? Finalizar a constelação na hora desse pico de energia, né? Para que essa pessoa, principalmente a pessoa que está constelando, que recebeu de presente essa percepção, ela possa pegar isso e ficar com isso e ir para a vida com essa nova percepção. Se a gente fica discutindo demais o que aconteceu ou deixou de acontecer ali, ou se quando a gente teve esse pico de energia, a gente começa, mas será que não dá para fazer isso? Mas eu queria entender o que foi aqui. A gente passou do sentir, do perceber para o racionalizar. Aí a energia cai toda de novo e a gente volta no antigo padrão, né? Então, o que eu costumo fazer? Eu explico um pouquinho, mas eu não fico falando demais depois da constelação. A gente dá a oportunidade de falar um pouco, discutir um pouco e tirar um pouco de dúvidas antes da constelação. Aí, depois, semana que vem, segunda-feira, se a pessoa que constelou pode me mandar mensagem, pode me mandar áudio. Já no dia seguinte da constelação a gente pode conversar, embora a gente peça que a pessoa deixe tudo assentar, né? E as pessoas que participaram também podem me enviar mensagem, tirando suas dúvidas, e eu vou responder todas com o maior prazer, porque eu adoro realmente falar de constelação. Mas assim, a gente procura
ter essa sequência para a gente não desperdiçar a energia que foi gerada ali, dessa nova percepção, tá? Uma pergunta importante também é, o que, afinal de contas, é participar como representante? Que a gente sempre fala, né? Vem participar como representante, é gratuito, né? Só paga a participação quem vai constelar uma questão. O que acontece? A pessoa que vai constelar uma questão, ela vai trazer um problema que ela está tendo e que ela quer olhar esse problema a partir de uma nova perspectiva, a partir da visão sistêmica. E ela pode escolher ver isso no trabalho individual, que aí sou eu e a pessoa, a gente utiliza os bonequinhos como âncoras, tá? E ela pode escolher ver isso no grupo, né? Quando a gente escolhe ver uma questão em grupo, ao invés de eu utilizar somente os bonequinhos e eu fazer a leitura do que os bonequinhos estão fazendo ali na constelação, as pessoas que vêm para o grupo vão auxiliar como âncoras. Então, eu vou criar uma âncora e a pessoa que vai constelar vai falar, eu quero que o bonequinho tal seja tal coisa. Sei lá, minha mãe. E aí ela vai escolher uma pessoa do grupo para ser a mãe dela. No caso de hoje, ninguém vai saber o que está sendo na constelação, né? A pessoa vai ser escolhida e ela diz se ela quer ir participar como representante ou não. Quando eu vou para uma constelação, não sou obrigada a participar como representante, eu participo se eu quiser, eu posso sim ficar na observação. Mas aí, se a pessoa diz sim, ela vai entrar no campo, né, no campo sistêmico, e ela vai sentir o que esse campo sistêmico tem de informação para a gente poder trabalhar durante a constelação. Então, ela vai começar a ter sintomas no corpo que informam para a gente determinadas coisas a respeito desse sistema, né, do que os entes familiares desta pessoa que trouxe essa questão sentem a respeito desta questão que ela trouxe, tá? Então, e é uma representação no sentido de teatro, então eu vou simular alguma coisa que eu tô sentindo? Não, você não vai precisar fazer nada, pensar em nada, você só vai se colocar à disposição da pessoa que tá ali com esse problema, que quer olhar esse problema. Você vai se concentrar ali no seu sentir e a informação vai vir. Ah, como assim? Às vezes vem uma dorzinha de cabeça, às vezes vem uma vontade de chorar, às vezes vem uma gargalhada forte, às vezes vem uma frase, um sentimento. E aí eu só vou dizer, estou com vontade de chorar, estou com vontade de rir, estou com vontade de dizer que eu odeio essa pessoa, ou que eu gostaria de estar com ela, né, mais perto dela. E aí a gente lida com essas informações, tá? A gente vai incluindo as pessoas nesse campo, então, sei lá, 2, 3, 10 pessoas, quantas forem necessárias, e a gente vai checando com elas as informações e vai fazendo o quê? Verifica qual que é o desalinhamento que tem no sistema no momento e vai também percebendo quais as ações que a gente tem que tomar ali para que esse sistema fique alinhado, realinhado, que ele seja harmonizado, que os representantes entrem nos lugares que sejam mais confortáveis para eles, nos seus verdadeiros lugares. Muitas vezes as pessoas na família, elas estão fora de lugar e por isso elas estão tendo dificuldades na vida. Então a gente consegue perceber isso na dinâmica e consegue trocar as pessoas de lugar, fazer determinadas falas sistêmicas que trazem alívio para a pessoa e para o sistema. E é dessa forma que a gente harmoniza o sistema familiar e gera benefícios, tanto para a pessoa que está constelando, quanto para as outras pessoas da família dela que nem estão presentes, né? E aí, mas tem benefício para mim como representante de ajudar na constelação da outra pessoa? Sim, tem muitos benefícios. Por quê? Porque pela prática a gente percebe que normalmente essas pessoas que são escolhidas para representar determinados papéis na constelação, elas não são escolhidas aleatoriamente, por acaso, né? Via de regra, essas pessoas, elas têm questões que são muito parecidas com as questões que o cliente tem,
E quando ele entra na representação, é uma oportunidade para ele para perceber também coisas da sua própria vida, do seu próprio sistema. E é um baita de um pulo do gato, por quê? Muitas vezes a gente entra despretensiosamente numa constelação de grupo e a gente chega lá para ajudar na constelação de outra pessoa e a gente sai extremamente grato por ter ido, porque, caraca, caiu uma ficha muito grande para mim quando eu representei o pai daquela pessoa que estava lá. Porque quando eu entrei no papel do pai daquela pessoa, eu consegui ter um insight que eu acabei compreendendo o meu pai, ou a minha relação com o meu filho. E muitas pessoas têm insights muito mais poderosos, inclusive, na representação. Então, às vezes eu vou para constelar e eu não consigo entender tão bem as coisas quanto quando eu vou para representar. Por quê? Porque quando eu vou para constelar, eu vou com um monte de expectativa e já esperando que a constelação dê determinado resultado que seja interessante para mim. Então, às vezes, não é que não aconteceu nada na constelação, é que eu não estava suficientemente aberto para olhar aquela minha questão de uma outra perspectiva. Quando eu vou na representação, eu estou livre de expectativa. Então, eu como consteladora, eu passei o quê? 13 anos participando de muitas constelações. Então, algumas vezes eu fui para ver questões minhas, para constelar, e muitas outras vezes eu fui para participar como representante. E todas as vezes que a gente entra no campo sistêmico para constelar, para representar ou para observar, a gente sempre sai levando alguma coisa de bom, né? Um entendimento, um sentimento, uma nova percepção, um insight, uma ficha que cai, que, nossa, nunca ia pensar nisso. Então, assim, é muito legal participar como representante. É muito... E quanto mais a gente participa, mais a gente vai entendendo, né? Bem entre aspas, porque esse entender da constelação é aquela junção de sentir e perceber, e aí sim eu vou internalizando ali no racional aquilo que eu tô vendo, tá? Mas eu sou obrigada, se eu estiver lá, né, a representar? Não. Eu vou sentir dentro de mim, quando eu for chamado a ser representante, se eu quero ou não. E eu posso claramente dizer, não, eu prefiro só observar, tá? Então, para vocês que estão aí, que sentem vontade de ver como é, que já participaram de outras vivências, não tiveram uma experiência tão nítida quanto vocês gostariam de ter, o meu conselho para vocês é: participem de constelação. Quanto mais a gente participa, mais a gente vai entendendo muitas coisas, tendo muitos insights e filtrando as nossas questões, né, também. Porque nem tudo eu preciso ir constelar. Se eu participo de várias questões, é como se eu colocasse um funil nas minhas questões e fosse chegando no foco mesmo da minha questão, porque várias coisas eu já vou entendendo nas constelações das outras pessoas, e aí eu falo, não, o que eu tenho que constelar é isso aqui, eu cheguei no meu tema, né? Eu participo de constelações de vários consteladores diferentes, né? Na minha semana eu participo pelo menos de 2 constelações por semana de outras pessoas, e assim, eu tô no meio da constelação tem muitos anos. A minha primeira constelação aconteceu em 2009, e até hoje, toda constelação que eu participo, eu levo algum insight, algum aprendizado para mim. Tá bom? E é isso, gente. Eu espero vocês. A gente vai começar às 15 horas, então às 14h30 eu já abro a sala. Quem quiser participar, o link tá na minha bio, tá? É só clicar lá, você já cai direto no grupo. É um grupo silencioso, então você não fica recebendo mensagens de outras pessoas. Eu posto conteúdo de vez em quando sobre constelação e sempre coloco os avisos de quando a gente vai ter constelação em grupo, promoção e etc. Tá? Então, espero vocês. Só clicar aí no link, cair lá e às 14h30 eu já tô abrindo a sala, tá bom? Beijo, beijo. E fico à disposição no Zap para quem quiser se aprofundar aí em tirar algumas dúvidas, tá bom? Até já já.